quero compartilhar algo que eu sinto que há uma necessidade de nós trabalharmos sobre esse assunto. E nós precisamos, tudo pela palavra de Deus, nós precisamos compreender por revelação. A palavra do Senhor diz que nós não devemos ser simplesmente, meramente ouvintes da palavra, mas praticantes. Fala assim: eu necessito praticar aquilo que eu estou ouvindo. E nós precisamos realmente compreender que a vontade de Deus é que você viva de acordo com a vontade dEle, de acordo com a palavra dEle. E nós falamos muito sobre a graça do Senhor. Há mandamentos quando eu estou vivendo de acordo com a graça. Ou seja, há mandamentos no Novo Testamento, porque se nós formos olhar, o apóstolo Paulo, ele nos diz que nós fomos libertos da lei, que você já foi liberto da lei. Paulo, ele diz de uma maneira enfática, que se nós estamos em Cristo, a lei acabou. E ele diz ainda que aquele que realmente vive com base na sua justiça, eles estão rejeitando a justiça da fé. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo também fala, que no Novo Testamento, não estamos sujeitos às ordenanças mais do Velho Testamento. E é verdade, ele diz tudo isso. Mas será que ele está falando então que não há mandamentos mais para nós? Será que ele está dizendo então que agora eu posso viver a vida de qualquer modo? Porque às vezes nós podemos tirar essa conclusão. Se não há mais mandamento, eu posso ser livre para fazer o que eu quiser. Eu posso ser livre para viver da maneira que eu acho melhor. Eu posso ser livre e ninguém há necessidade de me exortar, ninguém há necessidade de me ensinar, porque eu sou livre da lei. Eu sou livre da lei. Presta atenção. Se às vezes nós vivemos dessa maneira, essa é uma atitude mundana. Não é essa a vontade do Senhor para nós. Eu sempre falo isso. Jesus, ele não veio libertar o homem para pecar. Jesus, ele não veio libertar você para viver no pecado. Ele morreu na cruz, pelo contrário, para te libertar do pecado. E uma vez que você está em Cristo, você não é simplesmente livre da condenação. Você não é simplesmente livre da acusação. Mas você e eu somos livres da escravidão. Fala assim: eu fui livre da escravidão. Porque é isso que Cristo é. A Bíblia fala que Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o quê? Que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Percebe? E pelo sangue eu tenho poder para derrotar o pecado. Pelo sangue, agora eu não preciso viver como escravo. Eu não preciso viver escravo do pecado. Eu não preciso viver mais uma vida intimidada e constrangida a viver no pecado. Porque hoje você é livre de toda a escravidão. Na verdade, quando Cristo morreu na cruz e nos levou junto, hoje nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Você é livre para viver os sonhos de Deus, para fazer a vontade que Deus projetou para a sua vida. Você crê que Deus tem uma vontade para você? É verdade, Deus tem uma vontade para cada um de nós. Deus, ele tem uma vontade para a sua vida. Ele tem uma vontade para a nossa vida. E qual que é o mandamento que nós devemos estar sujeitos? Quais são os mandamentos que nós precisamos realmente nos atentar? Vamos ver o que Jesus diz? Abra sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 15, versículo 12. Olha o que a palavra do Senhor diz. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, esse é o mandamento de quem? É o mandamento de Jesus para as nossas vidas. Esse é o mandamento de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos nos atentar. Ou seja, agora presta atenção. Os mandamentos de Cristo no Novo Testamento, eles são completamente diferentes dos mandamentos do Velho Testamento. Eu já tenho falado isso. Ou seja, os mandamentos do Velho Testamento eu preciso obedecer para ser. Então, eu preciso obedecer para ser abençoado. Eu preciso obedecer
para ser considerado justo. Obrigado, Valdir. Eu preciso obedecer para ser considerado justo. Mas e no Novo Testamento? É o inverso. Os mandamentos do Novo Testamento é o inverso. Ou seja, eu não preciso obedecer para ser considerado justo. Porque lá na cruz, eu já fui feito justiça de Deus, agora eu posso viver de acordo com essa justiça. Por quê? Porque eu sou parte de uma nova natureza. Eu recebi uma nova natureza. Eu recebi uma nova natureza. Ou seja, porque eu fui feito justo, agora eu posso viver de maneira justa. Porque eu fui feito santo, agora eu posso viver em santidade. Em santidade. Então eu preciso compreender que a cruz do Calvário me leva a viver a vontade do Senhor. Eu preciso compreender que eu vivo pela cruz. Isso já é uma realidade na minha vida e na sua vida. Deixa eu te dizer algo, você não vai ser mais justo do que você já é hoje. Amém? Mas sabe de algo? Porque você foi feito justo. Hoje você pode viver de maneira justa diante dos homens. Não é o inverso. Você não vai obedecer para se tornar algo. Mas a cruz me tornou justo. O que Cristo realizou na cruz me fez justiça. O que Cristo realizou na cruz me fez santo. E porque eu sou santo, eu agora posso viver de acordo com a minha natureza. Qual que é a minha natureza? É a natureza divina. Hoje você tem a natureza divina dentro de você. Hoje você tem a natureza do Senhor dentro da sua vida. Então, os mandamentos do Novo Testamento são diferentes dos mandamentos do Velho Testamento. Porque os mandamentos do Velho Testamento eu preciso fazer para ser. Agora, os mandamentos do Novo Testamento é o contrário. Eu vivo porque eu já sou assim. Eu vivo de acordo com aquilo que eu me tornei. Isso vai me levar a ser o quê? Coerente com aquilo que Cristo fez na minha vida. Deixa eu te dizer algo. Todo mundo que entendeu a graça, ele vai viver de maneira coerente com a palavra. De maneira coerente com aquilo que Cristo já realizou na sua vida. Quantos foram justificados aqui? Diga amém. Quantos foram feitos natureza de Deus aqui? Diga amém. Então hoje você pode viver de acordo com a vontade do Senhor. Porque você não vai ter que fazer para ser. Você vai fazer porque você já é. Você vai ser santo porque hoje você já é santo. Você vai se separar porque a santidade de Deus já está na sua vida. Você vai viver de uma maneira justa porque você já foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Essa é uma verdade que nós precisamos compreender. Essa é uma verdade que nós precisamos compreender. Na lei eu preciso amar ao Senhor. Na lei tudo que eu faço, eu preciso fazer para ser. Então a lei diz, o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ou seja, tudo que eu faço, a maneira como que eu vivo, está ligada naquilo que eu faço. Mas quando você entende a graça de Deus, quando você entende e compreende por revelação a obra da cruz, você não vive com base no seu fazer. Presta atenção nisso. Você não vive com base naquilo que você faz para ser. Mas você vive com base naquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. E fez você uma nova natureza. Fez você um novo homem e uma nova mulher. E por causa disso, hoje você pode agradar a Deus. Hoje nós podemos agradar ao Senhor. Hoje nós podemos viver de acordo com a vontade do Senhor. Então no Velho Testamento eu precisava amar a Deus para ser considerado justo. Isso é a lei. Eu precisava amar ao Senhor para ser considerado bom. Ou seja, a minha vida estava empenhada no que eu fazia. Mas Cristo não, Cristo veio. E hoje a sua vida não está empenhada no que você faz, mas sim naquilo que Ele fez. E é isso que tem poder de transformar a sua vida. É você compreender. É você compreender que hoje você não tem que amar para ser amado, para ser aceito. Hoje você já é amado. Hoje você já é aceito. Hoje você já é aceito. E eu preciso viver com base nesse amor. Com base nesse amor. Eu não vivo a vida cristã baseada no meu amor para com Deus. Mas eu vivo a vida cristã baseada no amor de Deus para com a minha vida. Para com a minha vida. Então, se você observar, os mandamentos de Cristo
Os mandamentos do Novo Testamento, eles são de maneira imperial, eles vêm com um verbo imperativo, como uma ordem. Mas como que é essa ordem? Essa ordem é baseada na cruz do Calvário. Essa ordem, ela é baseada na cruz do Calvário. Como assim, pastor? Você só pode realizar, você só pode obedecer a Deus, você só pode fazer a vontade de Deus, quando você entende o que Cristo conquistou na cruz por você. O que Cristo conquistou no Calvário por você. Ou seja, eu só consigo servir ao Senhor, eu só consigo fazer a vontade de Deus, quando eu compreendo a obra da cruz. A obra da cruz. Enquanto eu não compreendo isso, eu vou viver de acordo com a lei do Velho Testamento. Enquanto eu não compreendo isso, eu vou viver de acordo com aquilo que eu faço. E aí eu preciso fazer para ser aceito, preciso fazer para ser santo, preciso fazer para ser justo. Mas por quê? Porque ainda eu não entendi a obra da cruz. Então, deixa eu te dizer algo. Por que nós não vivemos na prostituição? Por que nós não vivemos no roubo? Por que nós não vivemos na mentira? É porque nós cumprimos a lei? É porque eu estou preocupado com a lei? É porque eu quero cumprir uma vontade simplesmente de Deus? Não. Quando você entende o que aconteceu na cruz, você percebe, eu não vivo na prática do pecado, eu não vivo de acordo com como os ímpios vivem, porque eu fui comprado. Porque eu fui comprado pelo sangue, porque eu não sou mais dono do meu corpo. O meu corpo não pertence mais a mim. O meu corpo não pertence mais, não é mais minha propriedade. Ou seja, eu só estou usando algo que é do Senhor. E um dia eu vou ter que prestar contas para esse dono. Nós estávamos falando isso no cursão essa semana. A Bíblia fala que um dia nós vamos prestar contas diante de Deus. Do bem ou do mal que nós tivermos realizado por meio do nosso corpo. Mas por que nós vamos prestar conta? Sabe por que você vai prestar conta e eu também? Porque o seu corpo tem um dono. Porque o seu corpo ele foi comprado pelo preço de sangue. Essa é a obra da cruz. Essa é a obra da cruz. E quando eu entendo isso, eu percebo. E outra coisa, ele não simplesmente foi comprado, mas Deus decidiu fazer desse corpo o seu santuário. Você já parou para prestar atenção nisso? Hoje você é casa de Deus. Então eu não vivo no pecado, é porque eu compreendi que tem alguém poderoso demais, alguém importante demais, que habita em mim. E quando eu participo de coisas que não procedem do Senhor, eu estou levando esse Deus para participar junto. Eu estou levando o meu Senhor que me comprou para participar junto. Deus, Ele mora em você. Deus, Ele habita em você. E a Bíblia fala ainda mais, que esse corpo, que nós fomos feitos membros do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Quantos creem que são membros do corpo de Cristo aqui? Diga amém. Quantos creem que você faz parte do corpo de Cristo? Diga amém. E aí Paulo, como que Paulo exorta? Percebe? Eu vou falar sobre isso também, sobre a exortação do Novo Testamento. Paulo exorta de maneira diferente. Paulo fala, como que você pega? Você que é membro de Cristo e se une àquilo que não é de Deus. No caso, ele fala de uma prostituta. Como que você pega? Você que é membro de Cristo e leva Cristo para unir com aquilo que não é a vontade do Senhor. Então presta atenção. Quando você entende a obra da cruz, que isso implica em verdades absolutas, você vai viver uma nova realidade de vida. Você vai se preocupar em viver por aquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário. Por aquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário. Então, por que nós não vivemos como ímpios? Às vezes as pessoas perguntam, pastor, por que nós não vivemos como ímpios? É porque nós cumprimos a lei? É porque a Bíblia fala que nós não devemos assentar na roda de escarnecedores, ainda que a Bíblia diz isso, mas eu não estou vivendo como alguém que não teme a Deus por medo. Nós não devemos viver como ímpios simplesmente por medo. Sabe por que nós não devemos viver como ímpio? Porque a Bíblia fala que você foi feito uma nova criatura. Lá em 2 Coríntios 5,17 fala, se alguém está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas e antigas passaram. Tudo se fez novo. Então presta atenção. Se você é nova criatura, eu não vou viver como a velha criação mais. Quando você entende a obra de Cristo, que você está em Cristo,
E porque você está em Cristo, tudo foi feito novo na sua vida. Sabe qual que vai ser o resultado? Você não vai viver de acordo com as velhas práticas. Você não vai viver de acordo com o seu passado. Por quê? Porque o seu passado ficou lá atrás. Hoje você vive uma nova vida. E essa vida que você vive é por meio de Cristo. É por meio de Cristo. Então eu não vou viver como ímpio porque eu tenho uma nova vida. Eu não vou viver como eles vivem. Eu não vou agir como eles agem. Eu não vou namorar como eles namoram. Eu não vou ser um esposo como eles são. Por quê, pastor? Porque hoje eu sou nova criatura. Porque isso não faz parte mais da minha vida e nem da sua. Porque você foi comprado e você foi feito um outro homem e outra mulher. Não é porque você está debaixo da lei. Presta atenção, você não vive na prática do pecado, não é porque tem uma lei mandando você não pecar. Você vive em santidade porque você foi feito um outro homem, um novo homem e uma nova mulher. E sabe de algo? Nesse novo homem e nessa nova mulher não tem espaço para a natureza pecaminosa, só tem espaço para a natureza divina. E isso é poderoso. Isso é você entender a graça. Isso é você entender os mandamentos da graça. Percebe? Ou seja, eu vou viver de uma maneira correta porque a minha compreensão mudou. Porque a minha fé mudou. Porque eu passei a ter revelação da obra do Calvário. Então presta atenção. Todos os mandamentos do Novo Testamento, eles estão intimamente ligados àquilo que aconteceu na cruz. Se você e eu não temos revelação da obra da cruz, deixa eu te dizer algo, nós não vamos conseguir viver na graça. E viver na graça é você obedecer os mandamentos de Cristo. Mas você não obedece por medo, você não obedece porque é um peso, você obedece porque você teve revelação de tudo que aconteceu lá no Calvário. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, nós precisamos compreender isso. Você precisa compreender que há mandamentos. E eu queria falar sobre isso. Ou seja, qual que é a postura que nós precisamos ter de acordo com o Novo Testamento? Qual que é o estilo de vida que nós devemos praticar de acordo com o Novo Testamento, de acordo com a palavra? E sabe de algo? Isso é magnífico. Se você pegar todas as epístolas que Paulo escreveu, que na verdade são 14. Então Paulo escreveu 14 cartas, 14 epístolas, 14 livros do Novo Testamento. Você vai perceber que cada uma delas, elas são divididas em duas partes. Todas, elas são divididas em duas partes. Então todo livro que Paulo escreveu, primeiramente ele começa com uma proclamação da cruz. Ele começa com uma exaltação da obra do Calvário. E ele termina com uma exaltação de como que o crente deve proceder, de como que o crente deve viver, de como que o crente ele vive. Então, a primeira parte de toda a epístola, de todos os livros que Paulo escreveu, então, de acordo com os teólogos, essa primeira parte chama de querigma. Fala assim, querigma. Então, Paulo, a primeira parte de todo o livro que ele escreveu é chamada de querigma, que fala o quê? Que fala sobre a proclamação da obra do Calvário. Os mestres, os teólogos chamam de didaquê, que aponta, que fala sobre a conduta do Filho de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Então, o que Paulo quer mostrar em cada um dos seus livros? Que nós precisamos compreender duas coisas. Nós precisamos compreender o que aconteceu na cruz. E nós precisamos também entender qual que é a conduta que Deus espera que nós possamos viver. Qual que é a maneira que Cristo espera que eu possa viver. Agora presta atenção. Eu só vou conseguir ter uma conduta correta, ou seja, eu só vou conseguir viver o didaquê correto, quando eu entendi a proclamação da cruz, quando eu tive revelação da obra do Calvário, da obra do Calvário. Eu queria pegar como base para ministrar hoje com vocês, o livro de Efésios, que para mim o livro de Efésios é o livro mais sublime que tem no Novo Testamento. É o livro realmente de uma grande revelação. Eu queria compartilhar isso com você. Queria compartilhar o que Paulo expõe ali no livro de Efésios. E para isso eu quero, na verdade eu vou fazer um resumo, ou uma síntese muito breve sobre Efésios hoje com você. E há muitas maneiras, quando você pega um livro para estudar, há muitas maneiras e formas de você dividir esse livro.
Mas há uma maneira que os estudiosos dividem o livro de Efésios de uma maneira clássica. E eu quero seguir esse raciocínio com você para que você possa compreender. Então, nós vamos ver Efésios aqui dividido em 3 partes. Fala assim, 3 partes. Então, se você pega Efésios é um livro pequeno. É um livro de 6 capítulos. E os teólogos, então, eles dividem alguns dessa maneira, em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Fala capítulo 1 ao capítulo 3. A segunda parte vai do capítulo 4 ao capítulo 5. E a terceira parte, o capítulo 6. Agora, presta atenção aqui em algo. Se você pegar cada uma dessas partes, nós vamos perceber que tem uma palavra-chave, e é sobre essas palavras que eu quero compartilhar com você. Então, se você pegar, na verdade essas palavras são verbos, se você pegar o capítulo 1 ao 3, que é a primeira parte que nós vamos dividir, você vai perceber que tem uma palavra-chave, e a palavra-chave é senta. Fala assim, senta. Se você pegar o capítulo 4 do capítulo 5, você vai perceber que tem outra palavra-chave, e a palavra-chave é anda. Fala assim, anda. E no capítulo 6, tem outra palavra-chave, que é permanece. Então, quando nós pegamos isso, fica uma equação simples. O que Paulo quer mostrar no livro de Efésios para nós, como corpo, como igreja? Que a vida cristã, ela deve ser pautada em 3 bases. Fala assim, 3 bases. Senta, anda e permanece. E é sobre isso que eu quero discorrer com você de uma maneira bem rápida e bem breve. Eu quero ver cada uma dessas partes com você. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Efésios. Capítulo 1. Versículo 20. Amém? Olha o que a palavra do Senhor diz. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então presta atenção aqui. Nessa primeira parte do livro de Efésios, a Bíblia fala que Deus ressuscitou Cristo e fez ele fazer o quê? Fala assim, assentar-se. Ou seja, hoje Cristo está assentado à direita de Deus Pai, nos lugares celestiais. Agora eu quero perguntar algo para você. E eu e você, aonde nós estamos nisso? Qual que é a posição que nós ocupamos nisso? E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6. Amém? Olha o que diz. E juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez o quê? Assentar-se. E juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então presta atenção. Cristo ressuscitou, e Deus Pai fez ele assentar no lugar, à direita de Deus Pai. Mas presta atenção, quando eu entendo a obra do Calvário, você foi enxertado em quem? Em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo fala então que ele ressuscitou com você. E você também está como? Sentado. Sentado nas regiões celestes. Agora presta atenção. O apóstolo Paulo fala o seguinte, Cristo morreu, nós também morremos com ele. Quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou com ele e ganhou uma nova vida com ele. Mas não só ganhou uma nova vida com ele, você está sentado com ele ao lado de Deus Pai. Essa é a nossa posição. Essa é a nossa posição. Pastor, o que isso implica na minha vida prática? A vida cristã, presta atenção aqui. Muitas pessoas, quando não entendem isso, elas começam a vida cristã tentando fazer coisas. Quando eu entendo a obra do Calvário, quando eu entendo a posição que Cristo me colocou, a vida cristã, ela começa no sente-se. Ela começa no estar sentado. Ela não começa no faça.
ela não começa no realize, ela começa onde? Sabe por que você pode sentar? Porque lá no Calvário, tudo já foi feito. Porque lá no Calvário, tudo já foi consumado. Presta atenção, por que alguém senta? Sentar fala de entrar no descanso. Sentar fala de entrar no descanso. Mas quando eu vivo pela lei, eu vivo o contrário, ou seja, eu tento cansar, eu tento fazer, porque eu realizo, eu vou cansar e só depois que eu faço eu descanso. Mas o Novo Testamento é o contrário. Você entra numa obra que já foi toda feita, e porque está toda feita, você pode entrar no descanso. Você precisa permanecer na posição do descanso. Na posição do descanso. Sabe, pessoas com base na lei, elas não conseguem descansar. E é por isso que muitas vivem com cansaço, fadigadas, com peso na alma. Por quê? Porque elas vivem o fazer simplesmente. Elas vivem o realizar, elas vivem vivendo uma vida de esforço para tentar ser algo. Mas quando eu entendo a graça, quando eu entendo a obra do Calvário, eu percebo algo. Eu não preciso fazer para ser, porque quando Cristo diz lá no Calvário, está consumado, Ele diz o seguinte: tudo na sua vida cristã já está pronto. É por isso que você pode descansar juntamente com Cristo. Nós podemos estar na posição de descanso. Estar na posição de descanso. Então eu não preciso fazer para ser justo, eu já sou justo. E essa é a vida cristã. Então se você pega Adão, por exemplo, a Bíblia fala que Deus trabalhou 6 dias. E no 6º dia Ele criou quem? Fala assim, um homem. No 7º dia, o que Deus fez? E o que o homem fez? Descansou com Deus. Por que o homem descansou? Por que o primeiro dia do homem foi o descanso? Sabe por quê? Porque já estava tudo pronto. Deixa eu te dizer algo. Deus, Ele não te salvou para você simplesmente fazer. Deus te chamou para você desfrutar de uma obra que já foi feita lá no Calvário. E por isso você pode descansar. Por isso você não precisa perder a paz por nada. Por isso você pode viver uma vida em paz, sabendo que toda provisão que você necessita, toda cura que você necessita, toda paz que você necessita, tudo aquilo que você precisa, Cristo já realizou, e por causa disso Ele falou, está consumado, está feito, está pronto. É por causa disso que hoje você pode viver uma vida de descanso. É por causa disso que hoje você pode viver uma vida leve, uma vida sem fardo, uma vida onde realmente você não vai viver um cansaço. Por quê? Porque nós começamos a vida cristã aonde Cristo terminou. E Cristo terminou no Calvário, com tudo pronto. Sabe qual que é o maior problema? Nós tentamos ainda fazer muitas coisas, mas eu quero te dizer algo, você não precisa fazer, você precisa se apropriar do que já foi feito. Você precisa se apropriar. Como, pastor? Pela fé. Então muitas pessoas estão buscando a cura. Mas a cura já aconteceu, você precisa se apropriar daquilo que Cristo realizou. Muitas pessoas estão procurando a provisão, muitas pessoas estão procurando realmente mudança, fazer a mudança. Mas deixa eu te dizer algo, isso já aconteceu lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, tudo está pronto. Quantos creem nisso, diga amém. Você precisa entender isso, você precisa compreender. Interessante, se você pegar o Velho Testamento, nós vamos ver isso. Então, Deus escolheu um povo para herdar uma terra. Deus escolheu o povo hebreu, nação de Deus. E Deus prometeu uma terra para eles, Canaã. Uma terra que mana leite e mel. Mas eu queria ler com você, abra sua Bíblia lá no Deuteronômio, capítulo 6, versículo 10. Ou seja, Deus Ele separa um povo, Deus Ele escolhe um povo, e Deus promete uma terra. Deus fala, olha, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Mas presta atenção no contexto. Olha o exemplo do povo de Israel aqui, naquilo que Deus prometeu para eles. Deuteronômio capítulo 6, versículo 10. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com os grandes e boas cidades. Então presta atenção,
a promessa de Deus foi grande ou não para eles? Foi, com grandes e boas cidades. Mas olha aqui o contexto agora. Com grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes. Ou seja, Deus tirou o povo de Israel do Egito e levou para uma terra que mana leite e mel. Mas aí o dia que esse povo chega lá, o que Deus fala para eles? Apenas desfrutem, porque tudo já está pronto. A terra é boa, as casas estão cheias de tudo que vocês precisam, os poços já estão cavados. O que vocês têm que fazer? Apenas desfrutar do que eu preparei para vocês. Deixa eu te dizer, você é o povo escolhido hoje. E sabe o que aconteceu? Lá na cruz do Calvário, Deus preparou uma terra para você que mana leite e mel. Deus preparou bênçãos para você. Deus preparou tudo que você necessita. Pastor, eu tenho que pagar o preço. Não, você precisa apenas ter fé para desfrutar daquilo que Cristo conquistou, para desfrutar daquilo que Cristo realizou. Isso é por fé. Você já recebeu uma vida cristã pronta. Então muitos começam uma vida cristã tentando buscar algo, buscar a salvação. Pastor, eu preciso conquistar, eu preciso fazer para ser salvo. Mas você já começa a vida cristã salva. Você já começa a vida cristã com a eternidade do lado de Deus. Sabe, interessante, o ano passado fez 500 anos que Lutero pregou essa mensagem. Homens morreram por causa da palavra da justificação pela fé. E o que acontece? Tem filhos ainda que não entendem. Tem homens e mulheres que não compreendem isso. Que não compreendem. Sabe, você precisa compreender. Então aqui, se você pega Efésios, na primeira parte de Efésios, do capítulo 1 ao 3, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Meu filho, apenas desfrute. Porque sentar fala de entrar no descanso, de desfrutar daquilo que Cristo preparou para a sua vida, daquilo que Cristo já realizou por você. Então muitas vezes nós falamos de batalha espiritual. E aí o que os crentes acham de batalha espiritual? Que eles precisam vencer o diabo, que eles precisam lutar para vencer o diabo. Mas o que Cristo fez lá na cruz do Calvário? Cristo venceu o diabo e colocou ele debaixo de onde? Dos seus pés. Dos seus pés. Quando eu entendo isso, ou seja, porque Cristo venceu o diabo, você também venceu. Você também venceu. Ou seja, quando eu entendo isso, que Cristo já levou as minhas enfermidades, eu não preciso mais correr atrás da cura, porque ela já é minha. Eu preciso apenas desfrutar disso pela fé, me apropriar pela fé. Claro, não estou falando que é simples, mas você precisa manter a sua posição. Qual que é a posição? De descanso. Cristo já fez tudo que precisou fazer. Por quê? Porque eu estou assentado com Cristo nas regiões celestes. Deixa eu te dizer algo, essa é a sua posição. Essa é a posição que Cristo te colocou. Que Cristo te colocou. Você já é abençoado. Você já é justo, você já é próspero. Por quê? Porque Cristo já realizou isso na sua vida. Porque a obra já foi concluída. Interessante. Lá em Hebreus, a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote. Mas quando você vai para o Velho Testamento, e você ali estuda os sacerdotes, o trabalho dos sacerdotes, você estuda o tabernáculo, você vai perceber que os sacerdotes, eles faziam sacrifícios todos os dias. Todos os dias tinha sacrifício dos templos. Todos os dias. E aí você vai olhar o tabernáculo, você consegue enxergar os móveis. Você percebe os móveis do tabernáculo. Então lá no tabernáculo, onde acontecia os sacrifícios, tinha muitos móveis. Tinha o altar de holocausto, tinha a bacia de bronze, tinha o candelabro, tinha a mesa dos pães em cima. Mas se você observar, um móvel que não tinha lá é cadeira. Tinha mesa, mas não tinha cadeira. Por quê? Porque o trabalho do sacerdote não podia parar.
Então ele aspergia o sangue de animais, mas ele tinha que fazer isso todo dia. E uma vez por ano ele fazia pela nação inteira. Mas aquele sangue de animais não era poderoso para apagar, para remover os pecados. Eles apenas cobriam os pecados. Mas no livro de Hebreus, a Bíblia fala que Cristo veio. E o sacrifício que ele fez foi de uma vez por todas. Ou seja, foi único, foi eterno. Foi eterno. Então se você abre a sua Bíblia lá, vamos ler esse texto. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, de uma vez por todas, o único sacrifício pelos pecados. O que é que ele fez depois? Assentou à direita de Deus. Sabe por que Cristo assentou? Presta atenção aqui. Porque todo o trabalho já foi feito. Porque todo o trabalho já foi realizado. Então, qual que é a ideia errada que às vezes nós temos? Muitas vezes nós achamos que o cristianismo é uma questão de trabalhar para mudar o comportamento. Eu preciso trabalhar para mudar o meu comportamento. Deixa eu te dizer algo. Trabalhar para mudar o meu comportamento, isso existe no mundo. E o mundo chama isso de autoajuda. O evangelho não é você trabalhar para mudar o seu comportamento, ainda que Deus vai fazer isso. Ainda que Deus vai mudar você, mas não é o homem trabalhando para mudar o seu comportamento. O que é o cristianismo? O cristianismo é uma mudança de natureza. Antes eu era cobra. Aí eu fui enxertado em Cristo, virei cordeiro. Ou seja, eu não me transformei. Eu não fui melhorando aos poucos, mas é uma mudança de natureza. Sabe por que eu falo isso? Porque lá de fora as pessoas mudam. Então o ímpio, ele consegue se tornar um marido melhor, um funcionário melhor, não precisa de Deus. Mas o cristianismo é Deus mudando a sua essência, é Deus mudando a sua natureza, é Deus fazendo de você uma nova criatura, é Deus arrancando aquilo que não presta e colocando a natureza divina dentro de você, colocando a natureza divina dentro de você, e é só por isso que eu posso estar diante de Deus, porque eu fui feito justo, porque hoje aos olhos de Deus eu sou perfeito. Essa é a perspectiva que nós precisamos ter da vida cristã, mas muitas vezes nós temos uma perspectiva errada, sabe, até sobre santidade. Nós temos uma perspectiva errada a respeito de santidade. Para muitos, e isso é uma ótica natural, santidade é separação do mundo. Mas para Deus, santidade é você ser separado para Deus. Por que eu falo isso? Porque quando eu tenho essa visão errada, olha aqui para mim. O povo de Israel, ele foi salvo do Egito, sim ou não? Sim. Mas ele entrou na promessa de Deus? Ele foi salvo do mundo, mas não desfrutou daquilo que Deus tinha preparado para eles. Quando eu tenho uma perspectiva errada da vida cristã, eu sou salvo, mas eu não vou desfrutar daquilo que Deus prometeu para mim, porque ainda é eu tentando fazer, é eu tentando me mudar. Deixa eu te dizer algo, você já foi separado para Deus. Separado é ser santificado. Agora olha aqui, porque você já foi separado, hoje você pode andar em santidade. Hoje você pode deixar o pecado. Mas primeiro você precisa compreender que você já é separado. Você não vai ser, você já é. Porque se eu não entendo dessa maneira, eu não vou desfrutar daquilo que Cristo conquistou. E esse é o problema. Ainda há muita pregação natural no meio evangélico. Há muitos pastores que pregam autoajuda. Você precisa melhorar, você precisa fazer, você precisa ir, você precisa realizar. É o homem no centro. Mas o Novo Testamento é o seguinte: permaneça na posição que Cristo te colocou, porque é lá que você vai desfrutar das vitórias. É lá que você vai desfrutar de tudo aquilo que Cristo realizou na sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, permaneça na posição que Cristo te colocou. E a primeira parte é, permaneça no descanso, permaneça sentado, porque a obra já foi feita. Agora interessante, você pega a segunda parte de Efésios, capítulo 4 e 5. Você vai perceber que a palavra-chave é anda.
Você vai perceber que a palavra-chave é andar. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer? Porque eu estou assentado com Cristo, agora eu posso ir para a segunda parte. Porque eu assentei com Cristo e desfrutei do descanso, agora eu posso o quê? Caminhar. Porque eu sei que eu estou sentado com Cristo, agora eu posso viver a vida cristã de maneira correta. Agora eu posso viver a vida cristã de uma maneira prática. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Capítulo 4, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados. Então o que Paulo fala aqui? Calma aí, eu sou prisioneiro, porque eu sou prisioneiro de Cristo, agora eu preciso andar de acordo com aquilo que Ele me chamou para ser. Ou seja, porque eu entendi que tudo foi feito na cruz, porque eu entendi que eu estou no descanso de Deus, porque Cristo já realizou uma obra, agora eu posso andar de maneira digna da minha vocação. Da minha vocação. Eu sei que eu fui chamado por Deus, Ele me chamou, e porque Ele me chamou, agora eu posso andar de maneira correta. Presta atenção aqui, quem que é Deus? Quem que é Cristo? Cristo é o Rei. Deus te chamou para a nobreza. Deus te chamou para você fazer parte da realeza. Agora presta atenção, o que Paulo está falando? Você foi chamado, e você foi chamado para a nobreza, você foi chamado para a realeza. Agora, o seu comportamento, ele tem que ser nobre. Como assim, pastor? Tem que ser diferente dos demais. Tem que ser diferente dos demais. Paulo fala o seguinte: você é rei, você é princesa, você é príncipe. E sabe de algo? Príncipe e princesa não andam de qualquer maneira. Príncipe e princesa não vivem de qualquer maneira. Ou seja, o meu andar é de acordo com a minha vocação, com aquilo que Cristo me chamou. Então presta atenção, o Novo Testamento não é você tentar agradar a Deus, não é você se esforçar para agradar a Deus, porque Deus já se agradou de você. Deus, Ele já te escolheu, mas é você entender que hoje você precisa ter uma postura, e olha aqui, essa postura não tem nada a ver com quem você era, mas essa postura tem a ver com quem Cristo te chamou para ser, com qual foi o chamado para a sua vida. Deus te chamou, agora presta atenção, porque Ele te chamou, agora você pode andar de maneira diferente. Antes não, antes eu caía, antes eu não dava conta, mas teve alguém que te chamou, e sabe de algo? Aquele que te chamou, Ele mesmo é quem vai te sustentar, Ele mesmo é quem vai te fortalecer, Ele mesmo é quem vai te conduzir. Mas nós precisamos compreender, então, porque eu entendi isso, que eu fui chamado, eu fui escolhido, eu fui aceito, agora eu posso andar de uma maneira coerente. Eu não vou andar de acordo com alguém maltrapilho, porque agora eu faço parte da nobreza. Eu não vou falar qualquer tipo de palavra, porque eu faço parte agora da realeza. Eu não vou ter qualquer tipo de atitude com os meus irmãos, porque agora eu faço parte da realeza. Eu fui chamado para ser príncipe de Deus, você foi chamado para ser príncipe e princesa, e tem coisas que não combinam mais com o seu chamado. Mas isso você não faz por medo, você não faz por um mandamento, você faz porque você entendeu que porque Ele já realizou tudo na cruz, agora você vai poder caminhar de acordo com a vontade dEle, você vai poder andar de acordo com os princípios dEle. Paulo fala que nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus. Ou seja, o que é ser ressuscitado com Cristo Jesus? Presta atenção aqui, ser ressuscitado fala o seguinte: você não é mais natural, você agora é um ser espiritual, e seres espirituais não têm atitudes naturais, seres espirituais não vivem de uma maneira natural, não vivem de uma maneira carnal, mas a minha atitude ela é do céu.
A minha atitude é a mesma atitude de Deus, por quê? Porque agora eu sou de lá. E aí eu compreendi isso, que eu sou filho dele. Muitas pessoas no mundo há esse jargão que todo mundo é filho de Deus. Você sabe que não é, a Bíblia não diz isso. Lá em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia fala: mas aos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Só é filho de Deus quem crê. Quantos creram em Jesus aqui? Você se tornou filho. Você foi chamado à nobreza. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: você foi chamado à nobreza. Fala: viva de acordo com a sua realeza. Sabe, nós precisamos compreender isso. E sabe, quando eu vivo isso, eu entendo que a minha postura tem que ser diferente dos demais. Pastor, e quando eu vejo o irmão com a postura terrena, natural, carnal, você exorta ele. Mas presta atenção, exorta ele em amor. Não olhe para o seu irmão de uma maneira natural, enxergue ele como Deus o vê. Olhe para ele como filho de Deus. Corrige ele de uma maneira do Novo Testamento, presta atenção aqui. Então, uma mãe, a mãe sábia, porque tem mãe que não tem sabedoria. Como que ela corrige o filho? Então eu vou te dar um exemplo. Um filho de 2 anos pegou uma faca na cozinha, e essa faca está muito afiada. A mãe que não tem sabedoria, como que ela exorta esse menino? Moleque, me dá essa faca aí logo. Pode exortar sim. Me dá essa faca aí, senão você vai machucar, menino. O que pode acontecer? Menino assusta, pega a faca e corre. Ele pode se machucar, sim ou não? Teve gente que fez, é mesmo, pode se machucar. Essa é a mãe que não tem sabedoria. Mas tem mãe que não tem nem um pouco de sabedoria, que fala assim: menino, se você não me entregar isso, eu não vou gostar de você mais. É pior. É pior. Tem outras que são piores ainda. Menino, se você desobedecer, Deus não vai gostar de você mais. São mães sem sabedoria. Qual que é a mãe que tem a sabedoria? Ou melhor, qual que é a mãe? Porque tem a mãe que é liberal. Tem pai que é liberal hoje. Tem mãe que fala: não, faz o seguinte, menino, você quer brincar com a faca? Então brinca, a hora que você enjoar, você me dá ela. O menino pode brincar e pode se machucar também, sim ou não? Qual que é a mãe que tem sabedoria? Ela arruma alguma coisa que vai chamar a atenção do menino rápido. Então às vezes ela pega um sorvete. Falou: meu filho, toma esse sorvete aqui, mas me dá a faca para a mamãe. Sabe de algo? Isso aponta para nós. Deus, Ele tem sabedoria com você. Presta atenção nisso. Aqueles que não têm sabedoria, como que eles exortam os irmãos? Se você não mudar de vida, Deus vai pesar a mão sobre você. Se você não mudar de vida, meu filho, a maldição vai te alcançar e você vai sofrer. Tem gente que faz isso? Tem. Mas tem aqueles que são liberais. Não, agora você está na graça, meu filho, pode fazer o que você quiser. Você está na graça. Você agora é amado, você não precisa prestar conta para ninguém, a vida é sua, Deus te ama, então pode aprontar. Tem esse também? Claro que tem. Mas qual que é a sabedoria e como que Deus usa? Deus fala: meu filho, faz isso não, eu tenho algo muito melhor para você. Você pega Efésios, capítulo 5, versículo 18, o que a Bíblia diz? Faz o seguinte, você não precisa se embriagar não, sabe por quê? Porque eu tenho algo muito melhor que a bebida para você. Eu tenho o Espírito Santo que vai ser muito melhor para a sua vida. O que Deus faz? Deus pune? Não, Deus oferece algo melhor. Deus oferece algo melhor. Deixa eu te dizer algo. Como que nós devemos exortar os irmãos? Primeiro, você precisa mostrar que ele é nobre. Você precisa mostrar que ele é nobre. Você precisa entender o seguinte, fala: isso não faz parte mais da sua vida. Deus tem muito mais para você. Isso não combina com você mais. Você nasceu de novo. Isso não faz parte daquilo que Deus projetou. Deus tem coisas muito maiores do que isso que você está vivendo. Deus tem coisas muito maiores para você. O propósito de Deus é muito melhor do que esse prazer momentâneo que você está vivendo. Essa é a exortação do Novo Testamento. Não é julgar a pessoa, falando: você está desqualificado. Não, você não presta mais, acabou, já era. O tempo passou.
a oportunidade perdeu. Isso é do Velho Testamento. Deixa eu te dizer algo. Nós somos do Novo Testamento, nós somos apostólicos. Qual que é a exortação correta? É você levar a pessoa a entender que Deus tem muito mais para ela do que aquilo que ela está vivendo agora. Às vezes ela está no pecado. Às vezes ela realmente está no pecado. Mas mostra o propósito de Deus para ela. Mostra para ela que Deus está com um sorvete enorme para dar para ela, se é que você está me entendendo. Essa é a exortação do Novo Testamento. Percebe? É você levar a pessoa a enxergar quem ela é. Que ela agora faz parte da realeza. Que ela não é mais qualquer pessoa. E porque ela não é qualquer pessoa, ela não pode viver de qualquer maneira. É você entender que agora ela precisa ter posturas. É igual mãe. Vou eu para a mãe de novo. Um filho de 8 anos começa a dar birra no shopping. A mãe pode ter algumas atitudes, mas qual que é a atitude correta? É você mostrar para aquela criança que ela não está na idade disso mais. Não é você infantilizar a criança, mas é você falar: meu filho, você já tem 8 anos. Não combina com você dar birra mais. Quem dá birra é menino de 2, 3 anos. Eu espero de você outra atitude. Eu espero de que você viva de acordo com a sua idade. Essa é a exortação com sabedoria. Então qual que é a nossa atitude em relação às vezes a irmãos que não estão vivendo de acordo com o padrão? É você mostrar que ele precisa ter outra atitude, porque a vida que ele está tendo não combina com quem ele é. Porque ele é filho. Deixa eu te dizer algo. Ele é filho de Deus. Ele foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas nós precisamos levar ele a enxergar essas verdades. E Paulo faz isso o tempo todo. E eu quero discorrer com você para você compreender isso. Abre sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 25. Olha o que Paulo diz. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Ou seja, então presta atenção, Paulo está falando aqui: meu filho, deixa de mentir, porque a lei fala, não vai mentir mais. Não, Paulo está mostrando aqui o seguinte, fala: olha, você não deve mentir porque é uma lei, você não deve parar de mentir porque é uma lei. Não, mas você não deve mentir porque é o seguinte, você está mentindo para alguém que é do seu corpo. Você faz parte do mesmo corpo. O que Paulo está querendo dizer? A mesma vida está circulando em você. A mesma vida de Deus está circulando em você. Nós temos uma mesma vida. E outra coisa, não é porque Deus vai ficar irado com você, mas é simplesmente porque nós não devemos dar lugar ao diabo. Não é que Deus vai te amaldiçoar, não, mas quando eu minto, eu abro porta para o diabo agir na minha vida. E tem alguém que está perto de você que faz parte dessa mesma vida, compartilha da vida de Deus. Então presta atenção, Paulo não exorta ninguém a deixar o pecado por causa da lei. Mas Paulo faz o quê? Paulo mostra quem ele é. Paulo mostra qual que é a atitude que ele deve ter. Então se você vai lá para o capítulo 4, versículo 30, passa alguns versículos para frente. Olha o que Paulo diz. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Ou seja, o que Paulo fala? Olha, meu filho, tem coisa que você não deve fazer, porque senão você vai entristecer o Espírito de Deus. E sabe de algo? Ele habita em você. Você foi selado para o dia da promessa, da redenção. O que é selo? O selo é uma garantia de algo. Por que o Espírito Santo habita em você? O Espírito Santo habita em você como garantia da promessa de Deus na sua vida, que é a salvação. Não entristeça o Espírito, porque você foi selado com Ele. Ou seja, tem coisas que nós não devemos fazer. Por quê? Porque nós vamos entristecer o Espírito. Percebe que a correção aqui é de outra maneira. Percebe que Paulo não aponta o dedo, Paulo não condena, Paulo não fala que é uma lei, mas Paulo traz ele para a realidade. Paulo está levando ele para as verdades da cruz. Teve um dia que Deus habitou em você, e hoje o Espírito Santo está em você, e por causa disso nós devemos preocupar, para que nós não venhamos entristecê-lo. Essa é a atitude que nós precisamos ter. Versículo 32, 2 versículos à frente. Antes,
Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também em Cristo vos perdoou. Então presta atenção, pastor, eu devo perdoar o meu irmão porque é uma lei agora. Eu devo perdoar o meu irmão porque é uma lei. Não, a Bíblia fala, Paulo fala o seguinte: sabe por que você deve perdoar ele? Porque Deus foi tão generoso com você. Deus perdoou tanto você, que o que é essa ofensa que esse irmão fez com você que não pode ser perdoado? Por isso que nós precisamos ser benignos, por isso que nós precisamos ser amáveis, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou. Paulo faz ele lembrar o quê? Olha o tanto que você foi perdoado, meu irmão, para você ficar emburrado com seu marido. Olha o tanto que você foi perdoado, meu filho, para você ficar triste com seu pai. Olha o tanto que você foi perdoado para você ficar emburrado com a sua mulher, meu filho. Olha o tanto que Deus fez na sua vida. Paulo mostra a realidade da grandeza daquilo que aconteceu com você, para que nós possamos ter a mesma atitude que Deus teve conosco, de perdoar. Perdoar. Essa é a rotina da vida cristã. Sabe, nós precisamos ter esse entendimento. Você precisa compreender. E aí nós vamos lá para o capítulo 5, versículo 1. Abra lá. Efésios capítulo 5, versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quantos são filhos de Deus aqui? O que Paulo está dizendo aqui? Sede imitadores de Deus, como filhos que sabem que são amados. Deixa eu te dizer algo. Você já deve ter tido essa experiência na sua casa, você que é pai, do seu filho imitar você. Deixa eu dizer algo muito sério para você. Quando você sabe e entende que você é amado, você vai imitar o seu pai. Quando você tem revelação do amor de Deus pela sua vida, é o que Paulo fala. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quem que imita a Deus? Quem que vai viver de acordo com a vontade do Pai? É aquele que entendeu que é amado. É aquele que compreendeu que é amado. E sabe, esse que entendeu que é amado, ele vai viver, essa é uma frase que eu gosto muito de dizer, os irmãos sabem disso. Quando ele vai fazer algo, a pergunta que ele faz é o seguinte: o que meu pai faria? Quando ele vai fazer um negócio, ele pergunta: o que meu pai iria fazer? Quando ele vai entrar numa conversa, ele pergunta: o que meu pai faria no meu lugar? Isso é você imitar Deus. Sabe de algo? Nós fomos chamados para isso. Você foi chamado para ter essa prática de vida. Você foi chamado para ter essa prática de vida. Você é filho. Você não vai imitar o seu pai porque senão você vai ser disciplinado, você vai para o inferno. Não, é porque você descobriu que ele te ama. E ele te ama tanto que você quer fazer o que ele fazia. Você quer realizar o que ele realizaria. Você quer andar e seguir os passos dele. Você quer andar e seguir os passos dele. Nós precisamos ter esse entendimento, porque essa é a maneira de viver de acordo com o Novo Testamento. Essa é a maneira de viver aqueles que entenderam a graça, que entenderam a obra do Calvário. Que entenderam a obra do Calvário. Sabe, então, por causa que eu sentei, eu entendi a obra consumada, eu entendi a posição que eu estou, eu vou conseguir andar de acordo com a vontade de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: você foi chamado para andar de acordo com a vontade de Deus. Já indo para o fim, sentar é a base da vida cristã, porque tudo já foi realizado. Tudo começa no está consumado. Tudo começa no descanso. Uma vez que eu entendi que tudo já foi consumado, que tudo já foi feito, agora eu posso andar. Agora eu posso caminhar de acordo com a vontade de Deus. Agora, eu preciso entender o seguinte: que a base do meu comportamento, a base do meu caminhar, é por causa da obra consumada na cruz.
Essa é a nova posição que eu tenho. Agora presta atenção, você tem uma posição. E aí nós vamos para a terceira parte, que lá em Efésios capítulo 6, a palavra-chave é permanece. Fala assim, permanece. Fala assim, sentar, andar e permanecer. Sabe, irmãos, permanecer por quê? Se você pegar Efésios capítulo 6, você vai perceber que o diabo, ele vem sobre os crentes. Agora eu quero te dizer algo aqui. O diabo, ele não ataca todo crente, sabia disso? O diabo, ele não luta contra todo crente, contra todo filho. Por quê, pastor? Porque tem crente que não anda na luz. Tem crente que resolveu não andar na luz. Tem crente que resolveu a viver uma vida para enganar nos negócios. Tem crente que resolveu a roubar do patrão. Tem aquele crente que resolveu ter uma vida dupla. Sabe o que acontece? O diabo não incomoda esses. Não incomoda. Esse tipo de crente não tem luta espiritual. Não tem batalha espiritual. Na verdade, o diabo faz questão de deixar ele em paz. E sabe de algo? Muitas vezes esses irmãos vão prosperar. Muitas vezes esses irmãos vão avançar. E por que o diabo deixa eles quietos? Porque é até melhor para o diabo. Por quê? Porque esse tipo de filho está dando mau testemunho da vontade de Deus. Então o diabo não mexe com ele. Mas qual que é a questão? Quando você é alguém cheio do Espírito. Quando você é alguém cheio da vida de Deus. Quando você é alguém que decidiu andar de acordo com a vontade de Deus. Quando o diabo olha para você, o que ele vê nos seus olhos? Ele vê chama de fogo. Ele vê a presença de Deus. Ele vê o seu coração queimado e incendiado pelo Senhor. E aonde você chega, a presença de Deus chega junto. Aonde você anda, a glória do Senhor é manifesta na sua vida. Você decidiu ser um sacerdote. Para você, sabe o que vai ter? Vai ter resistências. Nós vamos passar por resistências. O diabo vai impor resistências. E às vezes resistências serão enfermidades. Às vezes resistências vai ser crise financeira. Às vezes resistências vai ser dificuldade na sua vida. O diabo, ele vai tentar colocar oposições no seu caminho. Pessoas vão perseguir você. Mas qual que é a postura que nós temos que ter? Essa é a questão. Então presta atenção. O diabo não ataca todo tipo de crente. Mas aquele crente que resolveu viver para Deus. Aquele crente que entendeu a posição dele. E ele vive nessa posição. Ele vai ter ataque. E aí nós podemos ver, abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 13. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia. Qual dia? Qual que é o dia mau? É o dia dos ataques. É o dia que as pressões vêm sobre você. É o dia que o inferno se levanta para resistir à sua vida. É o dia que os demônios opõem contra a sua vida. E o apóstolo Paulo fala: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de teres vencido tudo, qual que é a terceira palavra? Permanecer. Fala assim, permanecer. Permanecer inabaláveis. Ou seja, esse versículo, a palavra-chave, esse texto, é permanecer. Deixa eu te dizer, esse capítulo mesmo fala que nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, e a nossa batalha não é contra sangue, não é contra as pessoas. Não é contra o meu vizinho, não é contra o meu irmão, não é contra meu pai e minha mãe, mas é contra demônios. É contra demônios. Então, ainda que nós não falamos muito, não enfatizamos muito, mas claro que existe uma batalha espiritual. Claro que existe uma batalha espiritual. Agora, qual que é a questão? Nem todo crente está preparado para essa batalha. Nem todo crente está preparado para lutar essa batalha. Quem que está preparado? É só aquele filho, aquele crente, que sentou, andou
e agora ele está permanecendo numa posição que é dele, numa posição em que ele foi colocado. Aquele que senta está preparado para permanecer. Por quê? Eu não vou ler com você, eu já até preguei sobre isso, mas aqui em Efésios 6, Paulo descreve a armadura do crente, ou seja, a armadura de Deus. E se você for observar, a única arma de ataque que Paulo cita aqui é a palavra. A palavra é a única arma de ataque, todas as outras são de defesa. Sabe por quê que a palavra é a única arma de ataque? O que é a palavra? A palavra é o verbo que se fez carne. Palavra é Cristo, Cristo é a palavra. Sabe por que a palavra é a única arma de ataque? Porque foi Cristo, presta atenção nisso, que atacou o diabo. Foi Cristo que desceu lá no inferno, tomou a chave das mãos do diabo. Foi Cristo que conquistou o território, foi Cristo que venceu. Mas tem algo, hoje você está em quem? Em Cristo. Hoje você está em Cristo Jesus. Então presta atenção, pastor, qual que é a minha verdadeira batalha hoje? É contra o diabo? Não. A nossa verdadeira batalha é por permanecer na posição que Cristo nos colocou. Qual que é a posição? Em Cristo. Você é mais que vencedor. Em Cristo nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Ele nos fortalece. Então, presta atenção. Você está numa batalha. O diabo está provando você nas suas finanças. Qual que é a sua luta? É para conquistar provisão? É para levantar recurso? É para conquistar prosperidade? Não. A sua batalha é simplesmente permanecer na posição que Cristo colocou na sua vida. Cristo se fez pobre para que você fosse feito rico. Cristo se fez enfermo para que você fosse curado. Então, a minha batalha não é lutar pela cura, a minha batalha não é lutar pela provisão. Qual que é a minha batalha, pastor? A minha batalha é simplesmente permanecer na posição que Cristo me colocou. Permanecer na posição que Ele levou lá na cruz. Lá na cruz. Então, a batalha genuína não é você conquistar território. A batalha genuína não é você lutar para ser um vencedor, mas é você permanecer na posição que você já é mais que vencedor, por meio daquele que te amou, e em todas as coisas você é mais que vencedor. Quem é que vence? Sabe quem que vence? É aquele que permanece. Talvez você chegou nessa noite aqui diante de muitas lutas. Talvez você está enfrentando muitos desafios. Eu quero falar para você, sabe o que vai trazer a vitória para você? É você permanecer na posição que Deus te colocou. E permanecer pela fé. Pastor, permanecer em quê? Na palavra que Ele já liberou na sua vida. Nas conquistas que Ele já liberou na sua vida, que foram conquistadas lá na cruz do Calvário. Eu não sei qual que é a sua luta, não sei quais são os seus desafios, mas eu sei de algo. Em Cristo, você já é mais que vencedor. Quantos crentes? Queria que você se colocasse de pé nessa hora. And there I find you in the middle.